podcast ou a live 212. Meu nome é Ronaldo de Souza Nascimento, sou advogado especialista na área bancária. Quem não me conhece, acabei de fazer um livro, né, chama Reflexões sobre o Direito Bancário, e também tem um curso. Está aqui ao meu lado, mais um participante do nosso da bancada jurídica. Inclusive, eu comecei a fazer as lives através do canal dele. Agora trocamos agora trocamos de lugar, né, de Ronaldo? lugar, entendeu? Mas é isso aí, gente. A bancada jurídica, a proposta é levar para o canal várias informações, vários conteúdos, trazendo profissionais ligados ao direito, advogados especialistas, generalistas, peritos, professores, etc. O Luiz, daqui a pouco eu vou passar a palavra, ele é perito na área civil. Eu vou falar um tema muito interessante hoje, que vai ser a questão do... Reeducação funcional para a vida e para o trabalho. Eu vou falar sobre essa questão. Mas antes disso, que eu deixo bem claro que quem tiver conhecendo o canal Bancada Jurídica, você é advogado, promotor de justiça, servidor público que tem uma ligação com o direito, entre em contato com o nosso canal e vamos fazer várias lives. Né? O canal hoje já chegou a 90.135 visualizações. O canal já ultrapassou... Eu sou bom de previsão, hein? Eu te avisei, né? O canal ultrapassou 9.000 inscritos, né? Então o canal só vai crescendo, né? E é interessante, é um canal técnico, né? A intenção do canal não precisa a PhD em direito, não. Todo mundo que tem uma ligação, vamos bater um papo, que é conversa de botequim, né? Isso que é mais importante. Então vamos lá, Luiz, vou passar a palavra, pode fazer essas considerações iniciais, tá ok? Na realidade, eu estou aqui mais uma vez, é um prazer muito grande estar com o Ronan aqui, né? O doutor Ronan, eu considero ele, usando o termo do futebol, um baita advogado, né? Menos, Batista, menos. E o Ronan, nós tivemos uma conversa muitos anos atrás, né? E eu vendo essa dom da oratória do Ronan, né? Eu falei, puxa vida, esse rapaz vai longe, né? E nós estamos vendo isso, já vem aqui pela 6ª ou 7ª live, né? Com temas muito interessantes. Eu, basicamente, eu tenho várias atuações profissionais, e uma das atuações minhas muito importantes, eu sou perito de engenharia civil em todos os fóruns do TJMG, e tinha trabalhado no Brasil inteiro, né? A gente trabalha em Minas Gerais, né? Hoje, inclusive, eu já tive cedo, já numa vistoria de uma obra que nós estamos como perito oficial, né? Eu trabalho como perito oficial, trabalho como perito assistente, né? E a gente tem uma história já de muitos anos, né? Eu já estou com 71 anos de idade, né? E, na realidade, eu tenho mais de 50 anos de engenharia nas costas. Vamos lá, Ronan. A idade dele é mentirosa, viu? Se você verificar isso aí, deve ter muito mais que isso. Mais. Na época do Cafuna, né? Então, vamos lá. Hoje o tema, então, é reeducação funcional da advocacia. Vai tratar umas coisas bastante interessantes. Fizemos algumas perguntas aqui, ele vai responder e vamos, né, debater esse assunto. Luiz, você considera o direito... Olha que interessante essa pergunta. Você considera o direito um lugar estressante para se trabalhar? E por quê? Na realidade, nós já falamos numa live anterior sobre o estresse no campo do direito, né? O direito é uma profissão muito ampla, né? De muito estudo, muita consulta, né? E vocês estão ligados 24 horas, né? Na vibe do direito, né? O advogado, para ser um advogado de peso, né? Ele tem que estar conectado com a problemática toda social, né? Ele tem que ter um conhecimento das leis muito fortes, né? Ele tem que verificar não só a Constituição, mas as jurisprudências todas que vão... As leis estaduais, federais. Leis estaduais, federais, né? Vai completando aí, né? Então, eu considero o direito uma profissão de muita responsabilidade, né? E o lado nosso emocional, né? Ele é um lado que muitas vezes a gente não consegue administrá-lo como a gente administra o nosso lado mental, tá? Então, na realidade, a emoção, quando ela vem, ela é ela atropela a gente muitas vezes, né? Então, você tem que fazer uma defesa de um cliente. Você tem todos os processos para você levantar todo o material para você se posicionar legal dentro disso. Aí você começa aí a discussão entre as partes, né? Depois você tem sai da alçada da primeira instância, vai para a segunda instância, né? As coisas agravam, né? Você tem que sanear a lide. Então, eu acredito que vocês que estão no dia a dia, né? E a gente se considera desse time, né? Porque a engenharia também é algo muito complexo.
E eu acho que o direito e a engenharia ele é um pouquinho diferente da medicina, porque a medicina, quando você tem um problema, o problema ele é localizado. Você tem uma pessoa que você está tratando e vai complicando a situação, né? E geralmente aquela pessoa ela vai a óbito ou ela vai piorar na doença. Na nossa área, direito e engenharia, não, né? Direito e engenharia, você tem uma população toda inteira, Às né? vezes você defende uma tese, o juiz não É, compartilha com o seu entendimento. então, isso é um negócio muito complexo, né, Ronan? Então, E tem uma coisa no direito que é interessante, né? Primeiro eu falo na minha área, como advogado, né? Às vezes você defende uma tese e o juiz, de repente, o juiz também o advogado é ruim. Não é que o advogado é ruim. O advogado defende uma tese e o juiz não acata aquela tese. E muitas vezes o juiz até adota uma tese teratológica maluca e você pode mostrar para o juiz que quando ele perde a causa, recai em cima do advogado, não cai em cima do juiz, não, tá? sem dúvida, de Perdi jeito a nenhum. causa, mas peraí. Não É. é o juiz que, de repente, teve um posicionamento legal, a vida do advogado junta as provas, mostra a lei, mostra o artigo de lei, pega uma jurisprudência e o juiz não aplica. Tem os problemas de Aí não prazo, ganha, né? aí não ganha, cai em cima de quem? Do advogado. É do promotor de justiça? É do É, desembargador? Não, em cima de. Por isso que a gente tem que ter um lado psicológico muito forte. muito forte, né? E quando a gente está falando essa reeducação funcional, ela começa por aí, né? Entendeu? É você ter uma estrutura, né? Eu estava comentando hoje com uma pessoa, uma coisa é você andar numa Ferrari, né? Uma coisa é você disputar, o Ronan gosta disso, eu também gostei muito, né? Você disputar o campeonato numa Ferrari. E a outra coisa é no Fusquinha, né? Diferente. Coitado do Fusquinha, não pode nem entrar lá na pista, né? Então, na realidade, o advogado ele passa por isso tudo, né? E um outro problema que eu acho, que o nosso direito ele é muito pouco preventivo, né? Isso. Entendeu? E a nossa população ela tem muito pouco conhecimento das leis, né? E da aplicação das leis, né? E na realidade o cara quando ele se vê atropelado, né? Ele, em vez de ter feito a legalização de todos os imóveis dele, do patrimônio dele, né? Ele morre, né? E deixa a família. Hoje Né? mesmo eu estava atendendo um cliente e eu falo o seguinte, estava conversando com o cliente. Na minha área, né, que é a área bancária, o cara está devendo uma dívida, né, uma empresa, esse cara é um empresário, né? Ele procurou um perito para negociar com o banco, chegou no banco lá com o gerente, chegou com o perito, chegou com um cálculo já elaborado para colocar negociar, na mesa, né? Assim, ó, tá aqui o cálculo, fiz o cálculo, não, então ele aceita aquele valor que está sendo imposto pelo banco e acha que está certo. Quer dizer, cadê a advocacia preventiva? Ele procuraria um advogado primeiro para negociar, para chegar lá, colocar as condições. Ó, se você não aceitar, vai ser assim, mas sabe. Então, várias pessoas, primeiro da minha área, as pessoas, eu vou fazer agora um vídeo, vai chamar o título, né? As pessoas não sabem negociar. Nossa, na minha área. Não conta, me entrevista um dia sobre esse assunto. Isso é na minha área, Luiz. Não, eu estou falando na questão de outras áreas. Eu vou te dar um título de um livro, Agregando Valor às Negociações. As negociações elas são feitas, né, Rona, muito sem pé e sem superficialmente, cabeça. Superficialmente. Eu sei quando você é atropelado, nós tivemos agora, até na chegada aqui, nós estávamos falando desse problema do prédio lá em... Você lembra que aquelas primeiras lives que eu fiz no seu canal? A pegadinha do bom acordo? Nossa Senhora! O que é pegadinha do bom acordo? A pessoa está achando que está fazendo um bom acordo. Bom acordo e está entrando... Isso, gente, na minha área, tá? Eu estou falando na minha área. Agora tem outras áreas que as pessoas não sabem negociar, as pessoas não se preparam no caso, de repente quer tentar resolver sozinho, esquece que tem um profissional ali que pode auxiliar. Não, você vê, isso é tão sério, né? Dentro da palavra preventivo, né? Preventivo, e eu trabalhei em grandes construtoras, eu trabalhei na Encol, na Cisal, né? Construtora Franco, Paineira Engenharia, são empresas de peso, né? E nós tivemos um problema agora, esses dias lá em Belém, né? De um pessoal que comprou um prédio, com a piscina dentro do prédio, e eles assustaram na hora que eles foram se preparar para encher a piscina, não pode encher a piscina, porque o prédio não foi calculado adequadamente para aquilo. E aí, hoje, já estou começando a ter clientes, né, que me chamam, entendeu? Para ver se o prédio que ele está comprando, entendeu? Ele foi feito dentro dos requisitos, né, cumpriu as normas todas, né, se ele vai conseguir ser legalizado e tá. Nós, essa semana, né, até com a Andréa, a gente estava relembrando do incêndio que teve lá no prédio dela. Né? Você imagina? Sim, você lembra disso? Quando você assusta, então o fogo está no seu apartamento. Essa semana nós tivemos lá no centro de aqui no centro de Belo Horizonte, uma fachada de um prédio que queimou toda. Né?
Entendeu? Por quê? Porque não foi executado adequadamente, não estava normatizado ainda, né? O que se esperava dos construtores, né? E o negócio só não foi pior, porque Deus sempre entra, né? Uhum. Entendeu? Porque Deus, quando não entra, um desastre vira um holocausto, né? Então, não sei se eu falei bem, se você quiser completar, porque Sim, isso aí é não. muito É que complexo. você falou a palavra preventivo, né? É, A questão da preventiva, acho que hoje, em várias áreas aí, igual no caso da própria medicina também, a nossa pessoa Senhora, todo mês fazer aquele check-up, eu acho que é fundamental. Agora, você falou, a advocacia é estressante, né? Igual, só para completar, sim, a advocacia é estressante, as pessoas buscam resultado, tem cliente que, infelizmente, não aceita perder uma causa, quer acho que resultado imediato, né, Ronan? igual eu falo bem como você não está contratando um advogado, você está contratando um advogado, não um juiz ou um tribunal, né? O Exatamente. advogado defende uma tese, mas o poder de decisão é do juiz, o poder de decisão ou é do tribunal. E mesmo o juiz dando um ganho de causa, essa pode ter uma reversão Vai uma ser. mudança. Então, e cabe ao advogado, como a advocacia é estressante, muitas vezes estressante porque o advogado, quando ele pega uma causa, ele quer ganhar a causa para que cria um nome em cima, para que ele possa Faz ficar parte mais, da marca faz dele. mais motivado, aquele negócio. Mas muitas coisas não dependem da gente, E né? Não dependemos da gente, né? nós temos um autor francês, que ele estudou um filósofo muito importante, eu já falei em outras lives aqui, né, que é o Spinoza. Né? O Spinoza tem uma frase, dentro da filosofia dele, que é preferível você ensinar, né, a virtude do que depois ter que condenar o vício. E a justiça, o problema da justiça, e Sponville fala isso no Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ela só existe quando teve a sentença. E se a sentença foi construída em cima de uma lei claudicante, né? De um fato, né? De um fato que não está correto, não está coerente, né? Entendeu? Na mão de pessoas desonestas. Né? Nós não estamos chamando de juiz de desonesto e nem nada disso. Nós estamos. Mas uma coisa é claro, nós trabalhamos com muita injustiça. Muita injustiça. Isso é que eu ia falar. Então. Às vezes tem a prova, você tem um artigo, parece que, desculpa, tem juiz que parece que tem o código dele. O código, não é o código civil, o código do juiz. Você mostra a lei, você mostra o artigo, você mostra tudo. E vai explicar isso para o cliente. Meu amigo, tá aqui, eu mostrei. É igual futebol, né? Mas sabe o que eu estou fazendo? Uma coisa que eu faço, que é o seguinte, eu faço, pego a minha petição e mostro, ó, aqui está a minha petição, aqui está meu trabalho. Agora, esse é meu limite. Se você trabalha bem, mostra, o cliente confia, não vai te confiar. Porque a vez você não mostra que esse advogado deve ser ruim pra caramba. Não tem juiz ruim pra caramba, não. Só advogado que é ruim, amigo. Entendeu? Você mostra a lei, você mostra o artigo, o cara não aplica a lei, meu. Então, você trouxe. E aí, na realidade, o Spinoza está certo, porque se você tem o vício, tá? Algum juiz, tá, né? Não, nós estamos entendendo. Não, pelo amor de Deus, tem muita gente boa, né? Do jeito que tem pessoas ruins. Mas nós estamos falando o seguinte: o vício, né, é o erro, né? Entendeu? É o que é incoerente, né? Nós não estamos nem falando de moral, né? E quando você tem que condenar o vício, né? Você tem que ter, a partir de uma sentença, você repara que essa sentença está injusta. Como é que vocês chamam isso? Você vai ter que o quê? Fazer com a sentença? Recorrer, né? Vai ter que recorrer, vai ter que verificar tudo, tribunal, né? Vai no segunda instância, terceira instância, né? Muitas vezes, outra coisa que eu acredito que nós precisaríamos de mudar um pouquinho nossa cultura. Você lê uma inicial de um processo e lê uma contraposição de uma inicial, que é a contestação, você fala assim, será que eu estou no planeta... não estou no planeta Terra? Né? Então, essa coerência, né, ela vem muito de um impulso que nós, brasileiros, né, nós tivemos aqui já, o Jefferson foi até muito sacrificado com isso, com a tal da lei do Jefferson, né? Todo mundo quer levar vantagem, tudo, né? Então, nós temos que rever isso. E é por isso que nós temos que estar muito sarados. E nós temos a cultura também do contencioso. Acho que o bom advogado... Explica bem isso aí, porque esse tema é muito bom. Que eu acho que o advogado ele tem que, acima de tudo... Assim, se você pega uma causa e sentir que seu cliente não está certo na causa, nós sabemos, né? Nós sabemos. Quem está certo é errado, né, gente? Isso aí, né? Tentar, tipo assim, está errado, mas vamos tentar uma negociação, vamos tentar... Isso. O bom advogado é isso. Não é criar aquela contestação, aquela briga, né? Aquela briga inventando coisa, não. Chama as partes para o acordo, o consensualismo é muito legal. Eu sou advogado muito mais consensual. Muito consensual, né? Eu acho que um bom advogado é isso. Sua carreira brilhante. Então, um bom advogado é aquele que
mesmo que o seu cliente esteja errado, ele reconhece o direito do adversário e tenta fazer o máximo para... E você trazendo isso aí, eu até já te ofereci, a gente veio no ar aí uma hora falar de agregar valores às negociações. Quando a gente fala isso, entendeu? É dar o valor a cada coisa dentro da negociação que a coisa tem, né? Muitas vezes você está vendo que aquilo ali é pernicioso para aquela pessoa e você está insistindo, né? Muitas vezes, você está vendo que aquela discussão de uma Demanda, né? demanda, ela vai demorar 40 anos. Por que não chama, né? Vale mais um bom acordo com um bom acordo. demanda, E, né? na realidade, nós temos isso já nas câmaras de arbitragem, nós temos isso em alguns lugares, mas muitas vezes na discussão do direito direto, né, do direito num tribunal, né, isso não é levado em conta, né, mano? E isso é fator de grande estresse, né? Eu já acompanhei gente da minha área que desespera quando vê um resultado de uma obra suicida. É verdade. Então, isso é muito sério, né? Vamos para a segunda pergunta, Luiz? Vamos. Ainda é possível que o trabalho dos profissionais de direito se torne menos estressante? Como? Sim. Hoje o nosso cliente estava lá e eu descobri algumas coisas dele lá, e eu conheço o pessoal todo que ele trabalhou e tal. Ele virou para mim e falou assim: fiz 300 flexões hoje de manhã. Eu falei, puxa vida, tá bom demais. Eu fiz 1 hora de yoga na hora que eu saí de casa, né? E a minha preparação para estar aqui, né? Então, a única coisa, repete a questão, só porque eu vou bater na tecla. Ainda é possível que o trabalho dos profissionais do direito se torne... Quando falo profissional de direito, pode ser juiz, promotor, um próprio oficial de justiça, um auxiliar dentro da vara, servidor, né? Direito se torne menos estressante como? Saúde, mano. Saúde. Entendeu? Você tem que ter força. Eu sei corredor, a gente sabe disso, eu sei que você gosta de correr, né? Como esporte. Você sai para uma arrancada de uma corrida. Você, muitas vezes, nos primeiros 2.000 metros, o cara já abriu o bico, né? E no direito isso não pode acontecer. Você tem que ter preparo físico desde a primeira hora que você leu a primeira frase do seu processo até a hora que a sentença foi lavrada sem ter dúvidas. Então, é muito preparo físico que você tem, né? Muitas vezes, você pega o direito tem uma coisa, Luiz, que eu acho interessante, que você faz laudo, né? Você fez um laudo, você foi contratado ali e tal. Acabou o seu serviço. Claro, né? Sem dúvida. O advogado não. O advogado fica numa novela, né? O processo fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 anos. Né? Então, assim, o nosso vínculo com o nosso serviço não para. Chega o mecânico, chega lá, arruma o carro, acabou. O advogado fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes você marca no dia só para ano que vem. Nossa, por isso E você ainda tem muitas vezes... Você fica preocupado com perda de prazo. Às vezes você pode até perder uma causa, não porque tem direito ou não. Você não entra no mérito da causa, mas você pode perder o prazo. Então, a responsabilidade é muito grande. E quanto mais processo você tem, mais aumenta a probabilidade de perder prazo. Então, tem tanta coisa que envolve um processo judicial, e se você perder prazo, amigo, é fatal. Fatal. Você pode perder a causa. Você trouxe um negócio. É normal ganhar, que espaço para agora perder prazo. Então, você imagina um processo que não para, fica lá, rodando. Aí você pegando mais calma. Então, você vai ter que administrar, vai aumentando o número de processos. E você imagina... Não é fácil. Você imagina você coordenar isso tudo dentro da sua cabeça. Né? Eu te ligo de manhã e falo assim, Ronan, daqui 1 semana eu vou ter que ir lá com você no fórum. Você fala, vai. O perito vai, eu sou, no caso, o réu, né? Aí vão as pessoas envolvidas, muitas vezes é uma oitiva, né, de testemunha. Você tem que rever prontamente tudo na sua cabeça. Hoje, se você não tiver saúde, você não aguenta, hoje, né? Você não pode trabalhar sozinho. Né? Eu acho que o advogado trabalha sozinho, ele vai prejudicar até a própria saúde dele. Né? Hoje eu trabalho com o Gil, trabalho com outras pessoas também. É lógico, hoje a tecnologia está muito mais avançada. Hoje você acompanha o seu processo na sua casa. Antigamente eu brinco muito que eu era advocacia medieval, né? O máximo tinha que formulário, visto ao autor. Tinha que ir lá em Betim, tinha um carro Monza vermelho, carro do bombeiro. Eu lembro do seu. Comia uma gasolina violenta. Eu tinha que ir lá voltar o processo.
Hoje não, você liga o toque, você liga, entra no processo. Mesmo assim, ainda continua pesado. Mas Nossa hoje, Senhora. hoje o advogado moderno que entrou agora, ele Que tá. conhece essa tecnologia, né? Você colocou até a Ferrari e já entra numa Ferrari. Eu tava numa charrete. Sem verdade, Não, né? É eu verdade. só voltava a encontrar o dinossauro Rex no fórum, visto eu não sei nem como eu pegava a causa, Não, porque eu tinha tempo de trabalhar tinha no tempo de trânsito. trabalhar. Chegava na secretaria, gente, isso é muito engraçado. Chegava na secretaria, que é quinta vara civil, aqueles dedos advogados na minha frente. Eu tinha que esperar um a um depois. Quando me chamava bingo, aparecia lá. Aí depois eu ia para a sétima vara. Eu passava o dia inteirinho. Hoje o advogado, Ele não ele vai ao liga fórum o mais. toque e tal. Mas ainda continua os prazos, ainda continua as Não, coisas. sem Entendeu? dúvida. E aí você está colocando uma Agora, isso, coisa. como é que chama o tema? Estresse na advocacia, né? Exatamente. Isso não gera estresse pra gente? Nossa Senhora. E o que eu estou querendo falar é o seguinte, Ronan, você tem saúde para correr 2 quilômetros? Corra 2 quilômetros. Entendeu? Agora, se você vai correr 20 quilômetros, faz um planejamento. Lógico. Tem uma ferramenta que eu estou doido para vir aqui e dar essa ferramenta para vocês, que é o PCP, que é o Planejamento, Programação e Controle de Sistemas Produtivos. Se você não tiver isso, o Eisenhower, quando ele definiu a Segunda Guerra Mundial, o Churchill perguntou para ele assim, é engraçado, você não tem experiência no campo de batalha? Aí ele virou para ele e falou assim, mas eu sou o cara certo desse lugar que você está colocando aí, porque eu vou ser o cara que vou coordenar grupos, pessoas. E o advogado, ele é gestor de pessoas, não é? Você comenta isso para nós? Porque muitas vezes o pessoal tem dificuldade. O advogado, muitas vezes, na área de família, dá exemplo. Na área de família, o advogado acaba sendo psicólogo. Psicólogo. Né? Eu pego algumas causas de família, já peguei mais ao tempo, né? Depois que eu me direcionei mais para a advocacia bancária, mas antes eu pegava a causa de família, eu gosto ainda, né? Tem que ser um psicólogo. Você trabalha com conflito de ferramentas, casal, né? Constelação familiar, não sei o quê. Eu sou recém-casado, né? Recém-separado. A gente sabe como é que é. O processo de complexo, separação é triste, né? Triste demais. Doloroso, nostalgia e etc e tal, né? Então aí o cara vai enfrentar um litígio, uma batalha judicial. Então não é fácil. Então, o advogado tem que ser especialista, tem que ser mais, como é que fala, um psicólogo, né? Na área criminal, vamos imaginar na área criminal, um advogado que atende a família que o filho da pessoa está preso. Olha como é que pode ser. É muito difícil, né, mano? E traz tudo para o advogado. A esperança da família é aquele advogado para tirar a pessoa. E eu joguei nas suas costas, entendeu? O peso que a Ferrari aguenta. Vamos pegar a Ferrari de novo. Exatamente. Entendeu? Mas o Fusquinha não aguenta. Não aguenta. Então, só tem uma situação. Você cuidar da sua saúde, você se alimentar, e aí nós vamos falar de várias práticas aí a partir de agora, entendeu? Mas a resposta veio boa, não veio? Você concordou? Exatamente. Igual a minha área. A minha área, eu tenho uma área que eu gosto de trabalhar, que é uma área, eu mexo com a área financeira, dinheiro, tal, banco tem muito dinheiro, tal. Agora, outras áreas, não tem, criminal, cara, doutor, quero que meu filho tá preso. Ele entra com habeas corpus. E quando fala com o cliente, com a família, não conseguir eliminar o habeas corpus. Quer dizer, ele traz isso pra gente, né? Aquele advogado que ama a profissão, ele também sofre, o advogado também sofre com a questão de perder uma demanda. Eu, particularmente, quando eu perco uma demanda, só que na minha área sai muito acordo, uma das vantagens que talvez eu não vou ganhar dinheiro tanto como criminalista, como tributarista, mas a questão que eu trabalho numa área que a questão do consensualismo é muito forte. E me ajuda muito, que eu fico meio estressado. Agora, eu fico muito estressado, porque já sei que... O que eu achei interessante na sua carreira, porque você foi um dos primeiros advogados que enxergou isso, né, Ana? Entendeu? Esse consensualismo, essa gana de... vamos entrar em acordo, né? Porque o acordo, se você não agregar valor à sua negociação, como é que você vai ter acordo? O acordo todo mundo fica satisfeito, né? Tanto a parte ex-adversa, o cliente, todo mundo fica. Eu particularmente. Inclusive a sociedade, né? Porque a sociedade também é seu algoz. E na minha área, o juiz é interessante. Eu falo assim: na minha área, os bancos fecham acordos, ok. Mas se você chegar perto de gente, amigo, eu conversei com o Ronan ali, falou que o banco fecha com o amigo. Vai, cara. Vai passar. Agora, você tem que ter uma estratégia. Você falou, tem que ter uma estratégia. O PCP, o planejamento estratégia, com ação, aí você puxa uma coisa, chega assim, ô, amigão, o Ronan falou que fala. Manda ele vir aqui. Eu estou lembrado. Não tem jeito, não. Eu não gosto muito de citar processos que eu já trabalhei, não, mas eu lembro do processo, vou pegar no seu pé. Você mandou eu ir lá no cara... E o cara falou assim... Não, eu vou te falar, antes de falar isso, você lembra aquele processo do Luiz? O Luiz foi o perito do processo, imóvel lá de valia milhões, falou que o imóvel valia 25 mil, você lembra disso? Aí o Luiz foi o perito do processo, chegou na audiência, a última audiência parecia um estádio de futebol lotado de gente, né? Aí tem uma hora que eu não aguentei, eu falei, vocês são chatos demais. Eu falei, Luiz, daí, eu falei assim,
processo chato, não acaba. Vai acabar o mundo e esse processo vai estar aqui. Até o juiz viu, realmente, porque o processo já passou para 10, assim, 7 juízes no processo. Troca, traz e o processo está vivo. Eu falei, gente, não vai acabar isso aqui nunca, não. Ou coisa chata. Não, e aí deu certo, esse processo que eu estou te contando, que eu estou te lembrando aqui, que você estava envolvido, né? Você era o advogado, né? O cara virou para mim e falou assim: eu briguei com minha mulher e não sei o quê, mas nós vamos lá avaliar o imóvel. Eu falei, ela não vai deixar nem a gente entrar lá, ela vai receber a gente do tiro. Aí nós fomos lá para o bairro, né? Um bairro médio, né? E tal. Médio, né? E aí entramos lá no bairro, entrei e caminhei para lá, e a mulher, na hora que eu cheguei, ela começou a olhar de mim. Eu falei, essa mulher aí tem faro para matar engenheiro e marido. Pega, tio. Aí olhei o negócio e tal, e ele virou para mim, e aí fui lá no cara que quis comprar o imóvel dele, o cara me falou quanto que ele ofereceu, falou da Jararaca, entendeu? Aí o cara virou para mim e falou assim, doutor, como é que o senhor descobriu isso? Eu falei, eu tenho saúde para ir lá, voltar, a mulher brigar comigo, bater em mim, entendeu? Eu tenho, na realidade, isso é quimê, né? Em arte marcial, né? Eu tenho a capacidade de finalizar o que eu estou fazendo. E o grande problema do advogado é finalizar qualquer trabalho que ele faz, né? Verdade. Isso é o maior estresse do advogado. Tá doido. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Como você se preparou ao longo da sua vida para que, a sua idade, 71 anos de idade, né? Você não tivesse nenhuma doença e ainda tivesse um estilo de vida que pudesse tornar cada vez mais saudável e aquele negócio que você falou, né? A pessoa para trabalhar, para você hoje advogar para uma pessoa que vai defender uma pessoa, tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Eu já trabalhei em processo que o perito morreu da outra parte. Se a pessoa, você está tudo engatilhado, o negócio está saindo, nós estamos discutindo o negócio. Mas eu falo assim, entendeu? De saúde, e o cara, mental, não, mesmo, mas eu estou falando o seguinte, o cara faleceu, entendeu? E ele, engraçado, que quando ele veio trabalhar comigo, ele falou dos casos, eu nem sei se eu vou conseguir chegar no final. Quer dizer, estava com a saúde toda comprometida. E tem uma coisa que é interessante, não na minha área, que minha área é muito tranquila, né? Acho a área muito tranquila. Mas você imagina um advogado que tem uma causa grande e está com conflito na família, com problema de família, e ele não consegue. E outra coisa, uma coisa que deixa bem claro: o nosso serviço depende de concentração. Concentração, isso que eu ia falar. Então, eu consegui isso pela prática. Né? Eu estava rindo porque eu voltei, eu pratico arte marcial outra vez, né? Eu sempre pratiquei, voltei a praticar. E meus colegas estavam rindo de lá. A pessoa que me respeita é o grão-mestre. Porque quando eu falo com ele, não, o Luizinho é grão-mestre nisso tudo aí. Aí eu falei com a menina, tá? Que eu canto muito bonito. Entendeu? Aí ela falou assim, só faltava essa. Agora a gente tem o cara, ele é o melhor engenheiro, ele é o cara que dança mais. Gente, acredite, sem a linguagem do yoga, sem a linguagem da música, da dança, do esporte, tá? Hoje o Pilates é uma ferramenta maravilhosa como base para isso, para contribuir mais ainda na prática do yoga, né? A prática cotidiana do esporte, tá? Outra coisa que a gente não considera muito, né? Uma terapia. Muitas vezes o cara está precisando de uma terapia e ele não, né? Então eu consegui isso tudo porque eu sempre fiz isso, tá? Sempre joguei peteca, sempre joguei futebol, sempre corri, fui sou tenente do Exército, de Batalhão de Selva, tudo eu fiz, entendeu? Sempre fui um grande atleta, entendeu? Só que a hora que eu adoeci que foi o problema. Cheguei a pesar 58 quilos, está na internet aí fazendo sucesso a minha história, entendeu? Eu fiquei, até eu não acreditava, eu olhava para mim e fiquei magro, mais magro do que aqueles faquires indianos. Você lembra disso? Né? Eu andei 110 dias com sonda urinária. Então, eu estar curado hoje é um livramento, né? Só que esse livramento custa o quê? Boa alimentação. Você tem amanhã isso é do Tostão, né? Jogador lá daquele time seu lá, o Cruzeiro. Uhum. Né? Tô falando mal do time dele aqui, hein? Nós somos times opostos, né? Mas respeitamos o outro. O Tostão é o seguinte, ele falava, muitas vezes antes do jogo, o jogo de amanhã, eu não durmo nessa noite de hoje. Entendeu? Agora, você já pensou se você está baleado, não dormiu a outra, na outra você estava comendo chá com torrada, entendeu? Como é que você vai ter uma performance, a bola passa por você, você nem vê.
entendeu? Então, o único jeito que tem é você ter bons terapeutas, ter uma boa professora de yoga, né, que é a sua irmã, uma das melhores professoras de yoga do Brasil. Ou então fazer, assim, né, ou então fazer algo que a pessoa gosta, tipo natação, né? Natação, só que natação... Eu descobri na corrida, assim, eu só corro, gente, corro muito pouco, nada demais, né? Até mesmo porque eu já li uma obra que fala que esse esporte de alta, como é que fala? Performance, né? Isso até Muitas vezes é prejudicial à prejudicial, saúde, né? Igual uma mulher que nada 25 quilômetros nadando, as coisas que absurdo, treinamento é coisa absurda. Mas hoje você manter um Cooper, né? Isso é muito saudável. Eu, particularmente, a corrida, para mim, me ajudou bastante. Uma corrida assim, leve. O Luiz mora perto da Lagoa da Pampulha, ali onde o pessoal tem a volta internacional da Pampulha. Nossa né? Senhora! Aqui, mais de 17 mil pessoas. Quando eu estou largando, tem cara já voltando já. Voltando já. Mas eu, cara, vou no meu ritmo. Eu lembro que a última volta internacional eu estava escutando o Beto Guedes, né? Maravilha. Tranquilo, vai, pode ir, vai com Deus. E o pessoal lá tentando abaixar tempo, né? Mas é interessante, porque a corrida você cria como é que fala, um estilo de vida, né? Estilo de vida. Eu não gosto de também, não. Eu ia. A Luísa faz tão bem para a saúde, eu durmo melhor, mais saudável. Você toma aquele banho depois. Gente, ajuda naquele dia. Você trabalha com muito mais rendimento. Eu falo da corrida, mas tem natação, tem outras atividades, caminhada, né? Eu lá no meu projeto, eu tenho lá no meu site, eu vou fazer uma coluna agora só de coisas que fazem bem para o ser humano. Entendeu? Então, nós vamos ver a respiração. Que negócio é isso, né? Respiração. O que é isso? Não descansar. Aí vou colocar lá os autores, né? O Dale Carnegie é um cara que fala de descansar, né? Se você não descansar, como é que você vai fazer? Entendeu? Você foi para a noitada, tá? Amanhã você tem um tribunal do júri. Já pensou? Tem uma audiência. Você tem uma audiência, né? Você tem um projeto que você está usando todo o seu conhecimento, ainda tem que usar a intuição ainda, né? Para acabar de consolidar isso. E eu vou relatar um caso que aconteceu comigo, que a André me ajudou bastante, que a André é minha irmã, é professora de yoga, né? O negócio da respiração. Olha que coisa interessante. Eu tive uma crise de ansiedade, foi na Copa do Mundo. Não é porque a gente não foi campeão, não, que estava torcendo por Messi. Mas você ficou sentindo mal aquele negócio todo. Aí eu liguei para André, anda e caminha, anda e respira. Passou. Aí passou outra semana, tive uma coisa. Quando começou a ter aqueles sintomas, sabe? Anda e caminha. Anda, caminha, respira. Acabou. Nunca mais voltou. Anda e respira. A respiração é uma coisa assim. Então, nós queremos, no meu trabalho, né, nós trabalhamos com estilo de vida e qualidade de vida. Olha, Luiz, aproveitando, nós estamos já terminando a live, fala sobre a questão da bioarte. Você fala tanto esse nome aí. Bioarte. Não é biologia, não, é parecido. Bio é vida e arte é estado da arte. De um determinado... essa palavra foi cunhada na mecânica. Né? Uma máquina ela tem um estado da arte X, outra máquina tem um estado da arte mais desenvolvido. Né? E nós, no fundo, nós não somos máquinas, né? Nós somos seres, nós somos organismos que têm um estado da arte. E o estado da arte do seu... Bio quer dizer vida, né? Bio-vida. E arte é estado da arte. É o estado de desenvolvimento da sua vida. Tá? Então, você tinha uma pessoa para consultar, muito próxima a você, por acaso, competente, porque estava perto de você e é competente, e ela te deu a dica, uma dica simples, né? Anda e respira. Anda e respira. A bioarte, ela veio para isso. A gente fazia diagnóstico, o cara está começando a perder massa muscular. Eu cheguei a pesar 57 quilos. Então, minha massa muscular foi toda embora. Esse ano eu ganhei 8,5 quilos de massa muscular. Eu até olhei para mim no espelho e falei, opa, você está ficando forte de novo. Né? Porque eu estava tão fraco. Então, você continua dançando ainda? Eu continuo dançando, né? Eu tenho de tango, né? Eu sou professor de dança, né? Tango professor também, de música, tango argentino, que é uma dança que todo mundo devia fazer, porque ela ajuda muito a estruturação sua mental, porque, na realidade... O cara que torce para o Fluminense pode dançar Flamengo? Não, eu não sei. Aí o negócio é complicado, né? Aí eu lembrei do Chico aqui, né? Entendeu? O Chico é Fluminense, né? Entendeu? Mas pode dançar Flamengo. A bioarte, e o que a bioarte pode fazer em relação a ajudar você, ajudar o advogado a ter uma qualidade de vida adequada, entendeu? A profissão dele, que exige muito. Isso. Então, eu preciso ser procurado por esse pessoal para fazer o diagnóstico do estilo de vida da pessoa.
Aí eu viro para você e falo assim, Ronan, você está respirando mal. Você está tenso pra caramba desde ontem. Nós somos amigos, já liguei para você aí, você está matando cachorro a grito aí com raiva das coisas. Exatamente. Anda e respira, Ronan. Anda e respira. Então, nós temos que aprender... Absorver, igual a gente, nós Isso. advogados, né? Às vezes, assim, meu caso é um pouco diferente, porque, igual eu falo, minha área sai muito a curto, né? Então, ser advogado aqui nunca mexeu na advocacia bancária, uma das vantagens é usar coisa que acontece. Mas tem área, igual, o cara perde a causa, o cara traz isso para casa, né? Fica revoltado, desconta na família, né? Desconta na família, aí, na esposa, nos filhos. A BioArt, ela vai te dar uma condição, entendeu? De você procurar coisas, entendeu? Que normaliza as suas funções, né? Porque a gente reeduca, reestrutura e normaliza, tá? Então, alimentação, né? Outro dia eu estava conversando com um advogado e ele falou, os caras não aguentam mais comer comida daquilo. Entendeu? Não aguento mais. Eu falei, muda um pouquinho o seu trabalho e almoce em casa, entendeu? 2, 3 vezes por semana. Vai lá e faz a sua comida. Entendeu? Ah, mas semana passada eu briguei com a minha funcionária e tive que comer na rua outra vez. Eu falei, não briga com a sua funcionária, faz um planejamento. Então, nós ensinamos a ferramenta PCP, que é planejar, tá? Programar, tá? E controlar o que você faz. Então, a gente está ensinando o advogado isso, porque o advogado ele mexe com o processo o dia inteiro. Se ele não tiver essa ferramenta na cabeça, ele consegue defender uma causa? Não consegue. Pode até defender, mas defende assim, talvez com muito estresse, com muita, né? Com muita incoerência, né? Muitos adoecem também, né? Adoece. Não é só juiz também, tem juiz também que aquela pressão de entregar processo, aquele negócio todo, a gente também tem que reconhecer, né, que o trabalho da magistratura é muito pesado. Muito pesado. O cara só recebe processo, só recebe processo. É igual o cara tá enxugando gelo, né? Ele tá dando uma sentença, tem mais 10 mil para... Né? Então não é fácil, não. Eu gosto muito daquela série do Dr. Who, né? Entendeu? Você deve ter assistido, não sei se você assistiu, do advogado que prepara júris, né? Entendeu? E tudo tem sua essência, né? Tudo tem sua ciência, né? Então, eu acredito que a BioArt, ela chegou, entendeu? Não para tirar a psicologia da ação, não para tirar a dança da ação, não para tirar a música, não, para fazer você usar isso, entendeu? Concomitantemente. Entendeu? Então, vou falar com o Ronan. Você vai ser um atleticano um dia ainda. O Ronan vai brigar comigo. Eu vou contar uma piadinha muito interessante, que é a piadinha que é até engraçado que dentro do direito, né? Que chegou um juiz no juizado especial, aí ele falou com 2 pessoas que estavam lá respondendo o processo. O que você roubou lá no mercado BH? Eu roubei, foi uma lata de pêssego, né? Quantos pêssegos que tinha na lata? 6 pêssegos, 6 meses de reclusão. A outra começou a chorar. Por que você está chorando? Eu roubei uma lata de ervilha. Você vê, você trouxe um negócio aqui agora, tá? O Ronan, quem não conhece o Ronan é uma fera nas piadas, né? O Ronan não consegue ficar perto dele sem rir, né, Ronan? O Ronan fica contando uma piada. O bom humor do profissional, ele é essencial. Você conta a piada pro cara, o cara não consegue rir. Você dá um sorriso para a pessoa na porta do fórum, entendeu? Ele não retribui. Não, eu vou te contar maior. Na faculdade de Direito, eu formei em 94, né? Foi na época de 90, tem muitos anos já, né? O professor da faculdade, que inclusive fez o exame da OAB, eu não sei se ainda já... Não, com certeza já aposentou, o desembargador era o mais brincalhão. Ele foi presidente do Tribunal de Justiça. Brincalhão! Vai ter vida longa, né, Ronan? Vai ter, Ronan. Você imagina... o cara gozador pra caramba. Aquele espelho, né? Advogado que se sente... Não, tem que ser, não. Não, o cara brincalhão. E é legal você fazer isso. Presidente do Tribunal de Justiça. E nós perdemos muitas vezes um presidente do tribunal jovem, né? Nós tivemos há pouco tempo atrás aí, né? Então, eu até agora estou contando quantas ervilhas tem numa latinha. O cara comeu 6 pêssegos, o outro está pensando que vai ter que comer não sei quantas ervilhas. Então, eu acho que a gente podia fechar, entendeu? Qualidade de vida tem tudo a ver com estilo de vida. São escolhas, né? Você escolhe, você planeja e você executa. Né? Eu ganhei a nota 1000 dos meus médicos, né? E todos foram unânimes em dizer para mim que o que me curou foi minha disciplina. A minha médica,
cardiologista falou comigo, quando eu fui fazer o curso de natação lá no Bombeiros, para ter mais um trabalho corporal de alto nível, né? Ela falou, você pode falar lá com o O coordenador, desembargador, eu lembrei dele, chama Sérgio Rezende. Sérgio Rezende, seu professor lá, né? Eu até tinha dor de imitar ele. Então, Aí teve um dia que eu estava imitando ele, o pessoal sempre tá rindo. E hoje a turma tá rindo demais. que Quando eu olhei foi para trás, era estava ele. lá. Mas o cara é sensacional, Sérgio Rezende, desembargador. É. Aí teve um dia que eu encontrei ele fazendo uma defesa oral no tribunal, eu encontrei com ela no tribunal, Sérgio Rezende. Então, ele falou, você vai me imitar aqui não agora. Entre nós aqui, ó. Aqui é sério, aqui é coisa séria. Mas um cara sensacional, uma figura assim, ímpar, né? Assim, e até uma brincalhão, todo mundo adorava. Eu lembro que na faculdade aquele negócio, né? No próximo período vai ter aula com o Sérgio, vocês vão adorar. Aí já contava com isso. Contava. E só para terminar, a minha médica virou para mim, você fala lá com o coordenador lá da escola, que você está com uma condição cardíaca de um atleta de 18 anos. Eu fui contar para os meus amigos estão tudo assim, ele acredita nas mentiras e não sei o quê. Gente, ela diagnosticou lá e falou, escreveu no meu coisa. Agora, você já pensou se eu tivesse todo detonado? O que ia acontecer? Mais alguma coisa, Ana? Não, isso aí, gente. O Luiz sempre está fazendo. Se você quiser acompanhar o trabalho do Luiz, na bancada jurídica, tem várias entrevistas, né? Quer dizer, isso aqui é apenas uma parte do. Né? E vai voltar mais o canal. É um bate-papo, né? Eu publico muito com as pessoas. Vamos fazer uma live no meu canal? Tem vergonha. Vergonha. Canal do Ronan. Se fosse a Globo News, né? Band News, o Ronan. Que é um bate-papo, gente. Igual começamos aqui, batendo papo, contando uma piada. Essa é a vantagem da piada. Trazendo coisas sérias, né? Coisas sérias, né? E vocês vão ver aí nos trabalhos que eu fiz com o Ronan, nós temos live aí extremamente técnica, né? Aí o Ronan, chegou uma hora, ele me falou, Luiz Carlos, agora nós estamos precisando falar um pouquinho de estresse no direito, né? Porque a gente passa por isso toda hora. Né? E eu, na realidade, eu tenho muito que contar sobre isso. E só para terminar aqui, que eu acho interessante, para o advogado novo, né? Porque agora minha carreira tem 23 anos, mas no começo da carreira o advogado se cobra muito, né? Nossa. Às vezes ele perde uma causa, ele acha que ele é culpado. Não é. Não é. Às vezes ele fez tudo certo, né? De repente, né? Por algum motivo lá não ganhou a causa, ele se sente culpado. Eu já pensei no começo da minha advocacia, vou largar isso aqui, isso não dá para mim, não. Não, continua, amigo. Continua, que isso é normal. Você está trazendo uma coisa que isso é normal, né, Luiz? A vida do cara já tive um dia conversando com um advogado, eu larguei porque eu perdi uma causa, fiquei tão chateado. Isso faz parte. Você vai nos maiores advogados, tributaristas, civilistas, aí, eles perderam causa, amigo. Não perderam, né, pouca causa, não. Mas os caras também contam as causas que ele já ajudou, que ganhou, entendeu? Senhora, então não se cobra, amigo. Isso faz parte. Já perdi causa, já ganhei de 1-0, já perdi 1-0, foi pro pênalti. Gente, isso é normal. Então, é legal. A advocacia, uma das pressões, o cara acha que tem que ganhar do adversário. Talvez não. Às vezes, né, faça o trabalho melhor. Hoje você vê, tem um profissional no esporte muito interessante, que é o psicólogo do esporte. Né? Nós já deveríamos ter o psicólogo do direito, né? Deveríamos ter? Cuidando desses profissionais do direito. Porque qual que é mais difícil? Você ser um jogador de futebol ou você ser um advogado? O Messi entra em campo, ele perde 10 gols e faz um e é aclamado. O advogado com esse rendimento, ele está ferrado, não está? Está ferrado. Se ele entrou 10 causas, perdeu 9, ganhou Mas uma coisa que eu acho, só para terminar minha participação dessa live, é o seguinte: quando o advogado ele pega uma causa, ele, pelo conhecimento dele, já sabe mais ou menos, né? Porque hoje está muito mais fácil, né? Mais fácil de você extrapolar. Fazer o histórico do processo, né? Você tem jurisprudência naquele caso, como é que a justiça está vendo esse negócio. Cabe ao advogado falar assim, meu amigo, aqui tem uma tese, não é nada garantido, seu processo vai passar pela primeira instância, e com certeza, mesmo ganhando a primeira instância, vai ter a segunda instância. Então, se o advogado ele for sincero com o cliente, né, não é que seja negacionista ou pessimista, é ser assim, pode acontecer tudo. Com o cliente e com ele mesmo, né, mano? E, meu amigo, pronto, feito o trabalho. E se ele perder, o cliente já sabe como é que é. Agora não pode, alguns advogados, essa causa está ganha. Não existe causa ganha. Não existe causa ganha. Não existe causa ganha. Tem coisa, né, tem que ter, assim, se o advogado for, eu procuro ser muito sincero com o meu cliente. Eu fecho muitos acordos com os bancos. Não é porque eu estou na área, não, porque os bancos fecham acordo. Mas eu falo com o cliente, se não fechar, isso é normal, faz parte do contexto. Não tem jogo ganho, né? Então, sendo transparente, usando a transparência, eu acho que ajuda muito. Entendeu? Sem dúvida. Eu queria deixar um beijo no coração de todos. É um prazer mais uma vez estar nessa casa. Mandar um abraço aí para o meu amigo Gildo, né, que é da sua equipe aí, dos coordenadores. Faz nada. Né? Não faz nada, ele é folgado. Né?
vamos doar aqui agora por causa do trabalho dele, graças a Deus, né? E deixar um beijo para todos os advogados e advogadas, porque sem vocês Sabia o que mundo o não Gino tem anda. uma filha que é popstar mesmo, né? Na Popstar, eu internet. sei, eu conheço a história. Mas então o que eu estou querendo colocar para você, Ronan, é deixar esse beijo aí, te agradecer mais uma vez, né, ao convite. Hoje, muito obrigado. Então, vamos dar continuidade à bancada jurídica. Semana agora vai ter mais 2 lives. Eu também faço meus vídeos solo e vai acompanhando o nosso canal. O Luiz também volta a repetir. Você vai encontrar várias lives e outras oportunidades. Bancada jurídica, até a próxima. Um beijo no coração de todos. Beijo do Mago. Eu vou...